estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Ok. Vamos para Josué, primeiro no capítulo 6, do 17 ao 18, depois nós já vamos para o 7. Josué 6. Josué 6, 17 a 18. Vamos repetir juntos, vamos falar, diga comigo, o efeito cascata do pecado. Ok. Assim você já tem, começa a trabalhar uma linha de raciocínio para entender bem o que certamente o Espírito Santo quer que a gente absorva. Josué 6, 17 a 18. 6. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Mas, vamos juntos, mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Ok, agora vamos para Josué 7. 1 a 15 para começar. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a ponta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderia dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos?
Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e as escondeu, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas e a destruição no meio de vocês. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. E o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. 19 a 25. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e a levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou a Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia no vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Ok, nós paramos aqui. Muito bem. Nós falamos o efeito cascata do pecado. Porque Deus avisou sobre o que podiam e o que não podiam fazer ali em Jericó. Deus certamente sabia que eles iam encontrar coisas sedutoras que poderia encantar e então alguém colocar a mão, e o Senhor sabia, aquilo não pode. Não quero que toquem nada daquilo. São coisas consagradas à destruição. Esse soldado chamado Acã ouviu como todos os demais. Ele era um soldado, ele foi à guerra. Ele ouviu. Então, ele não podia alegar ignorância sobre o assunto. Bom, eu peguei porque eu não sabia, sabe, eu não me dei conta. Não, porque isso acontece muito. Das pessoas quererem justificar uma coisa que não tem como justificar.
Isso é comum, as pessoas, não, é que eu não sabia, que eu achei que não era assim, eu achei que não era bem assim, é que não me ocorreu, eu me distraí, tem vários argumentos. Vários. Mas é bem sabido que Deus não aceita nenhum deles. Isso é comum, as pessoas, a gente vai conversar com elas, sempre tem aqueles, alguns já são muito sinceros e já vêm e falam, não, eu fiz mesmo e tal. Outros, e infelizmente a maioria, sempre tem um argumento. Não, é que eu pensei, não, é que eu achei, não, é que não me ocorreu, não, sabe, eu me distraí, não, é que eu já tinha ouvido, é que na hora eu achei. E assim vai. Mas Deus foi muito firme no que Ele falou. Não toquem em nada, porque se vocês tocarem em alguma coisa que está lá, que é consagrada à destruição, vocês vão violar a aliança. E vocês vão trazer desgraça para a pessoa e para todo o acampamento. Isso não vai terminar bem. Então, tudo estava indo muito bem. A verdade é que tudo estava caminhando muitíssimo bem. Muito bem. Sabe quando as coisas estão caminhando bem e de repente alguém resolve tomar uma atitude estúpida? Então tudo estava caminhando muito bem. Mas Acã, apesar de ter ouvido, foi lá e tomou uma atitude muito estúpida. Pegou uma capa feita na Babilônia, prata, uma barra de ouro, e sabe o que ele fez? Ele levou e escondeu na tenda dele, onde morava a família dele. Porque o pior é isso que muitas pessoas fazem. Elas tomam atitudes erradas e levam para o seio da família toda aquela destruição. Pois ele foi lá, pegou, mexeu, tocou em tudo que Deus tinha dito não, e levou e escondeu dentro de casa, embaixo da tenda. Isso foi ele foi cometendo uma loucura atrás da outra. Uma coisa errada atrás da outra, porque sempre um abismo puxa outro abismo. Então ele foi lá, desobedeceu a Deus, pegou e escondeu literalmente dentro de casa. Porque quando ele botou embaixo da tenda dele, foi dentro da casa dele. Que a tenda era a casa. Foi o que ele fez. Loucura. Você vê a destruição que ele pegou para Israel, para ele, para a família dele, é o efeito cascata. Aquela atitude fez com que 36 israelitas fossem mortos. Israel passasse por uma vergonha absurda. E no final, todos abatidos demais. E no final de tudo aquilo, ele, a família e tudo, até a tenda dele teve que ser queimada. Estava tudo contaminado. Nada o Senhor permitiu que permanecesse. Então, você vê que uma atitude foi desencadeando várias. Uma atitude, às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Uma atitude desencadeou muitas outras. Às vezes uma atitude
vai puxando outras, e vai virando um desequilíbrio só. Quando ele foi lá e tomou aquela atitude, aquilo foi desabando. Uma coisa atrás da outra começou a acontecer e terminou em tragédia. Porque Ai era uma vila. Para quem tinha vencido Jericó, Ai realmente não era nada, era uma vila. Uma vila. E veja bem, que realmente quando uma pessoa está fora da bênção de Deus, quando Deus não está com a mão, uma coisa tão simples que era vencer Ai, se tornou um grande problema na vida deles. Quantas vezes eu vejo isso acontecer? Uma coisa que tão simples de ser resolvida, uma coisa tão simples, vira um grande problema na vida da pessoa. A vila de Ai virou um problema na vida de Israel, que já tinha enfrentado, por exemplo, a Jericó, que era era uma fortaleza, muros, fortalezas, a cercava. Olha o absurdo aqui. Tanto é que os espias foram lá e disseram, não precisa cansar o exército. 2.000, 3.000 homens resolvem esse problema, né? É uma vila. É gente fraca. Pois inexplicavelmente os homens de Ai colocaram Israel em fuga, mataram 36 deles, feriram um monte. Eles caíram num abatimento porque não acreditavam naquilo. Josué ficou num estado que você vê que naquele momento ele não estava normal. Ele começou a falar coisas que ele não devia ter falado. Ele começou a falar com Deus, caiu em estado de humilhação e começou a dizer, Senhor, o que é isso? Por que o Senhor deixou a gente atravessar o Jordão? Senhor, por que nós atravessamos o Jordão? Não, se fosse para acontecer isso, era melhor a gente ter ficado do lado de lá do Jordão. Agora, todo mundo vai falar, vai zombar de nós, inimigos muito mais poderosos virão atrás de nós. Senhor! E Deus parou e disse assim, Josué, por que está aí prostrado? Israel pecou? Eu não vejo Deus dando margem para ele continuar com aquela ladainha. Josué, por que está aí prostrado? Quer dizer, ei, para com isso. Isso tudo está acontecendo porque tem um motivo. Eu não deixei isso acontecer do nada. Foi porque Israel pecou. Que algumas pessoas ficam exatamente assim. Elas tomam uma atitude errada. E aí elas ficam, mas por que isso está acontecendo? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E Deus disse, ei, por que está aí prostrado? Israel pecou. Porque quantas vezes Deus diz, não faz isso, mas a pessoa permanece, ela não muda aquilo. Não sei, poderia falar sobre isso horas. Por que uma pessoa algumas deixam entrar e trabalham de forma determinada e se disciplinam numa outra conduta, entram dentro da vontade de Deus. Outras ouvem. Como Acã, ele ouviu como todo mundo. Ele ouviu, ele recebeu a mensagem como todo mundo. Mas foi lá e fez exatamente aquilo que Deus tinha dito, não faça. E aí Josué começou a lamentar e a falar coisas que nitidamente não era a ideia.
Ah, porque nos deixou atravessar o Jordão? É o que acontece com algumas pessoas. Ah, Senhor, por quê? Por que o Senhor então deixou eu chegar até aqui? Por que o Senhor deixou eu fazer isso aqui? Por que o Senhor deixou então tomar essa decisão? Por quê? Por que isso e aquilo? Mas por que o Senhor deixou eles atravessarem o Jordão? Para dar terra para eles. Por que Deus te motivou a tomar tal atitude? De conquistar algo, de avançar para algo, para te abençoar? Ah, mas e agora, bicho, está dando errado? Ah, mas aí é outra história. Ah, mas e agora? Nós perdemos praia. Ah, mas é outra história. É outra história. Deus não planeja fracasso para as pessoas. Deus não planejou fracasso para Israel. O Senhor não os levou a atravessar o Jordão para eles serem envergonhados, ainda mais para um inimigo daquele, que aquilo ficava pior. Acho que ainda mais Josué, que tinha vencido já coisa grande, passar perder para Ai era uma humilhação muito grande. Porque tem isso também. Você perder para o inimigo, para um Refaim, é uma coisa, você perder para a vila de Ai é outra. Por orgulho de uma pessoa, a pessoa que tem o seu orgulho lá dentro, ele ainda tem como justificar. Eram gigantes, né? Medindo 4 metros, 5 metros de altura. Agora a vila de Ai. Para quem tinha vencido Jericó, agora sair fugido de Ai. Quer dizer, você vê que Deus é para mostrar mesmo que sem a bênção dele, uma vila de gente fraca, poucos homens, podia levá-los a uma vergonha absurda. Está entendendo isso? Isso é para mostrar mesmo. Contra os Refaíns, eles venceram as guerras, mataram os gigantes, destruíram os gigantes. Agora perde para a vila de Ai. Então você vê que Deus mostra exatamente isso. Não é um inimigo. Não é se é Refaim ou se é Ai. É se você tem a minha bênção. Se você tem a minha bênção, seja Refaim, seja Anaquim, seja gigantes, quais forem, seja os despreparados de Ai, se você não tiver a minha bênção, você vai perder. Se tiver a minha bênção, você vai vencer. Quando uma pessoa passa a andar com Deus, ela tem que entender que o que vai determinar todas as coisas é a bênção de Deus ou a falta dela. A diferença está aí, em ter ou não ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Se você tem a bênção de Deus, você prevalece. Então, eles tinham vencido Jericó. Jericó sim era impossível. Ai não. Ai, tanto é que se você observar, eu não vejo o Josué fazendo uma oração, buscando direção, nada para Ai. Porque era uma coisa assim, como que, tá ganho já. Até porque ele vinha de uma grande vitória. Vai imaginar que depois de ter uma grande vitória daquela, vai ter um fracasso daquele? Claro que não. Na cabeça dele, jamais. Mas acontece que havia um problema no meio deles. E aquele problema não era qualquer problema. E não podia ser ignorado. Deus havia avisado para não tocar em nada consagrado. E esse soldado chamado Acã foi lá e pegou. E levou para dentro da casa dele, que a casa, a tenda ficava dentro do acampamento. Então o que aconteceu? Levou maldição para todo mundo. Então todo mundo foi desencadeando um processo de maldição e de destruição muito grande. Muito grande.
E o que o Senhor quer que cada um aqui hoje entenda? As palavras que Deus tem nos dado, é visível que muitos não querem ouvir. Não é a ideia, para alguns, não é o que eu quero. Por quê? Porque já há uma visão do cristianismo equivocada na mente, no coração de muitos. Muitos não pararam para entender o que significa andar com Deus. O que significa uma vida com Deus. O cristianismo virou muitas coisas. Mas ter o caráter de Deus, andar com Deus, muitos não absorveram isso. De jeito nenhum. Muitos para o cristianismo são eventos, são movimentos, é só o que mais eu vou conquistar ali, ou que eu vou ter ou não vou ter, que eu sou uma incentivadora. Mas se você não faz um alicerce bem feito em Deus, tua vida não prospera. Ela desaba. Ela não tem como ir. Você tem que entender realmente o verdadeiro sentido de andar com Deus. O que significa uma vida santa, um temor reverencial, uma boa conduta, um caráter irrepreensível. As pessoas precisam entender sobre isso. Porque é exatamente isso que o Senhor está buscando no seu povo. Exatamente isso. Um caráter segundo o caráter dele. Então, quando o Acã desobedeceu com aquela ideia, tudo bem, não tem problema nenhum. O que é uma capa babilônica? Feita na Babilônia, o que é um pouquinho de prata e uma barrinha de ouro? Para alguns, o que é? Deus não se bota com o que significa? Isso não é nada, isso não tem problema. Acontece que se biblicamente está escrito não, é não. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Então, não é a capa, a prata, o ouro. Deus disse não. O que está lá é consagrado à destruição. Não peguem, porque vocês vão trazer destruição. Para a vida de vocês, para o acampamento de Israel, para todo mundo. O Senhor disse não. E cabe a cada um de nós entender que quando Deus diz não sobre algo, Ele está dizendo não. Ele não está dizendo, eu vou pensar. Vamos ver, eu vou pensar. Não, ele está dizendo não. Ele não está dizendo, eu vou pensar, vamos ver. Quem sabe eu convenço Deus. Para algumas coisas não adianta, Deus disse não. E ainda que você queira um sim, se Ele já disse na palavra dele não, é perda de tempo, de energia e busca de problemas só. Insistir. Em fazer. Em ir lá, pegar de uma coisa, tocar, fazer, continuar numa direção. Que Deus disse não. Então esse soldado pegou, trouxe, e olha a quantidade de problemas. E Deus disse, enquanto não forem tiradas essas coisas consagradas à destruição do meio de vocês, eu não poderei estar com vocês. Você vê que não há como fazer concessão, minha gente. Se aquilo estava como um trem desgovernado. Um trem fora dos trilhos. É como está a vida de algumas pessoas.
A pessoa está comprometendo a vida dela e a vida da família. Ela está comprometendo. E o que significa um trem fora dos trilhos? Fora dos trilhos? É tragédia. Aquilo estava uma coisa que precisava ser cortada, senão ia ficar pior. E Deus falou com Josué. Josué lá, Deus, por quê? Josué, por que está aí prostrado? Israel pecou? Eu gosto desta... O quanto Deus é firme e é prático. Não tem complicação. Para de ladainha. Eu entendo bem assim, para de ladainha. Isso tudo está acontecendo não é porque eu sou mal, ou porque eu não quis ser com vocês, ou porque houve a abominação, há pecado, há coisas erradas aqui. Não é que eu não quero abençoar. Porque nos tirou de lá, porque atravessamos o Jordão, então era melhor ficar do lado de lá, porque não sei, é o que muita gente começa. Então por que Deus? Então é melhor não ter casado, era melhor não ter comprado esse imóvel, era melhor não ter entrado nisso, era melhor eu não ter, é melhor obedecer. E Deus está falando, é melhor você obedecer. Para de ladainha. Isso cansa o ouvido até da gente que é humano. Cansa o de Deus. Por quê? Então por quê? Por quê? Por quê? Às vezes as pessoas ficam naquela coisa de era melhor não ter feito isso então, era melhor não ter feito aquilo. É melhor você mudar a sua conduta. Simples, muda a conduta. Como assim? Eu tenho que tomar atitude na minha vida. Quer casar? Busca a direção de Deus e casa. Agora, saiba o que aquilo vai necessitar. Quer comprar um imóvel? Quer comprar algo? Quer abrir um negócio? Não é ideia, não vou abrir, não vou fazer. Peraí, eu peço a Deus direção. Deus me dá direção, me abençoa nisso. Agora, de repente, algo está dando errado. Então, é muito mais fácil eu culpar, às vezes, aquela atitude, aquela lá de... Eu comprei um imóvel. Do que eu mudei a minha conduta com Deus. Está entendendo ou não? Ou está difícil? Não está. Então, é mais fácil eu dizer, eu não devia ter comprado aquele imóvel. Mas, peraí. Talvez... Eu não sei, cada pessoa, eu estou dando esse exemplo, poderia dar outros, que às vezes falta criatividade para isso, mas eu comprei aquele imóvel, ok, comprou um imóvel, amém, bênção. Bênção, é uma bênção. É uma bênção para você. Mas agora está dando tal. Então analisa a tua conduta, será que não mudou? Será que a questão não é o espírito? É porque eu abri o meu negócio e agora o quê? Se você abriu, Deus te abençoou, tudo caminhou, deu certo, você abriu, amém, que vitória. Porque agora então não estou conseguindo realizar o negócio, não estou conseguindo... Peraí, olha para a tua vida espiritual e faz Deus agir nisso. Como? Quantas vezes eu vejo gente nessa conversa maçante, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Peraí, algumas coisas, a questão não é você ter atravessado o Jordão. A questão é o Acã ter ido lá pegar as coisas consagradas. Então, para cada situação, a gente tem que ter inteligência para analisar. Então, a questão, o problema não era ter atravessado o Jordão. O problema estava no Acã ir lá pegar coisas consagradas. Atravessar o Jordão era para atravessar. Deus tinha até a prometida. Vem cá, minha gente, você está andando com Deus. Deus tem a coisa boa para você. Deus não tem coisa ruim. Eu tenho 2 filhos. Eu não me lembro nenhum dia da minha vida de eu ter acordado com aquela ideia. Hoje vou realizar algo muito ruim para meus filhos. Pelo contrário. Muitas vezes levantei pensando em fazer aquela comida que tinham me pedido. Em comprar aquele presente que tinham me pedido. E a Bíblia diz...
que eu que sou má sei dar boas coisas aos meus filhos. Quanto mais ele. Então, algumas pessoas ficam naquela história de que não era então para eu ter feito isso e aquilo. Na verdade, a questão não era você ter dado aquele passo de fé. O problema não é dar o passo de fé. O problema é o seu comportamento, é a sua conduta, é o seu caráter, é como é que você está em Deus. Então, estava lá o Josué. Porque Deus, porque... Ô, Josué, levante-se, filho. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. O Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto aos seus bens. Porque ele estava lá. Melhor não ter atravessado, porque agora atravessamos, agora perdemos para os cananeus, agora vai vir inimigo, todos vão zombar de nós, agora é o fim de tudo, e etc. E a gente tem que ter o discernimento do Espírito para analisar a vida da gente. Então, se alguma coisa, por um momento, não está caminhando, não adianta eu ficar aqui com ladainha culpando aquela atitude, como se muitas vezes aquela atitude de fé, aquele passo de fé, fosse o grande problema da minha vida. Porque se eu não tivesse tomado aquela atitude de fé, eu não tinha esse problema agora. Que isso? Que isso? Se você estiver no pecado, você vai ter problema com ou sem ter dado um passo de fé em alguma área na tua vida. Não existe isso. A questão não são os passos de fé que você dá na tua vida. A questão está nas atitudes que você tem em relação à tua conduta, aliança, obediência ou não com Deus. Que é o que as pessoas precisam pensar. Você abriu o seu negócio? Se você conseguiu abrir, foi. Deus te abençoa nisso. Você comprou aquele imóvel, Deus te abençoa nisso. Você comprou aquele carro, você realizou a tua vida sentimental, Deus te abençoou. E agora? Agora eu estou tendo problema. Tem problema, muda isso então. Analisa a tua vida, vamos mudar as coisas, vamos analisar o que está acontecendo. Por que você perdeu para Ai agora? Se você venceu Jericó, por que está perdendo para Ai? Que a vila venceu, viu as muralhas de Jericó ruírem e agora perde para a vila de Ai. Se você está perdendo para Ai, por uma coisa tão absurda que era, eu penso que o Josué, dentre tantas coisas, era a própria vergonha de ter um fracasso daquele para um inimigo tão pequeno, tão insignificante. Então, tem um problema espiritual. A questão é espiritual. E tem que olhar o que é que Deus está requerendo. Porque talvez você levou coisas consagradas, você tem tido atitudes que o Senhor já disse antes para você. Não é para ter. Não é para ter. Algumas pessoas, elas pegam o problema e elas levam como o Acã, ele levou para o meio da família dele, para dentro da casa dele. E isso tem que ser mudado. E mais, chega a hora de tomar atitude, não adianta você fazer concessão. Isso aqui eu deixo, isso aqui eu não deixo, isso aqui dá para levar, isso aqui não dá. Quando Deus diz tira, tira. Quando Deus vem e diz assim, tira, é para tirar, é para tirar. Você vê que ele não deixou nem a tenda. Todo mundo. O Acã levou um problema para a vida dele e na hora de limpar, Deus mandou fazer um limpa geral. Não foi só o Acã. Foi o Acã, a família dele, o gado dele, as coisas que ele tinha pego e inclusive a tenda dele, tudo. Tudo teve que ser queimado. Então você vê que não adianta você achar que você tira uma coisa e fica outra. Quando Deus manda fazer o limpa, ele manda fazer o limpa geral. Não adianta você largar uma coisa
Deus disse, tira tudo. Vai passar pelo fogo tudo. Vai queimar tudo. E se você não combate, não bloqueia o efeito cascata, vira dilúvio. Você tem que botar um fim naquilo. Tem que colocar um fim. Enquanto Acã, com tudo, começando por ele até a tenda, não passou pelo fogo, enquanto tudo aquilo não foi queimado, a ira do Senhor não cessou. Então isso tem que entrar na cabeça da pessoa. Quando Deus diz tira, tira. Até porque no caso de Acã, era um sujeito que sabia muito bem o que ele devia ou não devia fazer. Ele era um soldado consciente, sabia muito bem. Então não adianta você fingir que não sabe ou que não entendeu. Deus não vai te poupar por isso. Não vai fazer concessão. Ele não vai. E não quer que você faça na tua vida. Quando ele diz tira, tira. É para tirar? É para tirar. Seja o que for que Deus tem trabalhado na tua vida para você tirar de vez, mudar, cortar. Tem que cortar. Gente, quando Deus começa a trabalhar na vida da gente, não adianta, eu penso que eu poderia até puxar o gancho de Jericó aqui. Tem coisa que não dá para entender. Aquele pessoal tudo preparado para pegar na espada para guerrear, ficaram 7 dias e deram 13 voltas em Jericó. Parecia até divertido, porque anda ao redor, toca a buzina, anda ao redor, toca a buzina. Então, às vezes, você olha assim e fala, ai, que coisa, nossa Deus, coisa estúpida. Nossa, que sentido tem isso? Não adianta, quando uma pessoa passa a andar com Deus, ele é Deus. Você se submete a ele. Então tem coisa na vida que não adianta você, mas por que isso? Não adianta, filho. Deus nos dirige e acabou. Então tem coisas na vida da gente que por um tempo Deus até tolerou. Agora Ele está trabalhando você. Sabe aqueles amigos? Eu não quero mais para você, entendeu? Sabe aquele convívio com aqueles parentes que não está na mesma fé, que só atrapalha e tenta confundir tua cabeça? É para apartar. É para apartar. Sabe aqueles negócios que você fazia com aquele tipo de gente? Acabou para você. Se você insistir, você vai fracassar. Sabe aquele negocinho que você fazia por debaixo dos panos e que você achava que ninguém via? O Acã também botou lá debaixo da tenda. Deus viu. Não adianta você achar, ninguém viu, Deus viu. Então Deus está dizendo, não adianta fazer nada por debaixo dos panos. Eu estou vendo. Talvez a tua mulher não está vendo, o teu filho não está vendo, o teu marido não está vendo, ou não sei quem não está vendo, mas eu estou vendo. E aí está a questão e o problema. Sabe, antes, quando você dava aquela escapadinha para aquele lugarzinho, sabe, quando você ainda dava aquela escapadinha para aquele ladinho, não pode. Acabou a tolerância para você. Você é consciente. Então não adianta. Alguns davam escorregadinhas aqui, pendia para cá. Agora Deus tem trabalhado isso. Ou vai entrar, ou vai entrar. Não adianta. Algumas pessoas já deixaram de ser bebês há muito tempo, mas querem agir como bebês. E Deus tem dito, não adianta fazer manha, porque eu não vou aceitar. Não vai mudar nada. Não adianta fingir que não está entendendo. Com Deus não adianta você medir força. Não adianta. Isso eu entendi há muitos anos da minha vida. Eu
gente, já peguei os mais diversos casos na minha vida. E eu posso dizer uma coisa para você, aquelas pessoas que entraram em problemas, se humilharam, e se renderam, e se prostraram diante de Deus, assim, quase que na sua maioria, viveram, foram livres, às vezes de enfermidades incuráveis, situações, e posso dizer que viveram os seus milagres, e tiveram um bom fim. Os que permaneceram. Mas todos que resistiram contra Deus, que mediram força com Deus, tiveram um fim ruim. Um fim que não é próprio do justo. O justo sempre tem um bom fim. Quando você vê uma pessoa tendo um fim decadente, tem algo errado. Tem algo errado. Inclusive na morte do justo. O justo tem uma morte bonita. O justo tem um fim abençoado. E quando você vê coisas totalmente desequilibradas e aquela coisa descontrolada, tem algo errado e é no espírito. É a condição espiritual da pessoa. Quando eu falo com você, eu falo com experiência. Eu estou aqui com experiência, eu tenho experiência da minha vida, da vida de N pessoas. Quando eu falo do que eu conheço, eu sei o que eu estou te falando na prática. Não é que alguém me contou. Eu sei de ter visto, vivido, tocado, experimentado, sentido aquilo. Então, às vezes a gente vê as pessoas, um negócio não tem jeito. Você pode procurar no espírito. Tem algo ali no espírito. O problema está no espírito. E se não mudar aquilo, esquece, não vai mudar o resto. Você luta, você pode dar guinadas, dar cambalhotas, fazer e acontecer, plantar bananeira. Se você não muda e não chega onde Deus quer, as demais coisas não mudam também. Elas não mudam. Então você vê, Deus falou para todo mundo, não façam isso. O Acã consciente foi lá, fez, levou para dentro da casa dele, etc. Quando sofreram aquela derrota, sem explicação, porque não tinha explicação, o Josué naquele momento não tinha. Porque como perder uma coisa tão simples dessa? Que fracasso, foi um fracasso muito grande em função da simplicidade da questão. Não era para ter acontecido aquilo. E você vê que ele já pendeu lá, puxou lá. Não atravessar o Jordão, não era, agora, Deus. Josué, levante-se, filho. Que isso? O que você está aí prostrado? Quer dizer, não é isso que eu estou esperando, não. Israel pecou, violou a aliança. E é isso que você tem que analisar. Mas por que está acontecendo? Se Deus está requerendo algo de você, dê logo. Corta logo, elimina logo da tua vida. Limpa. Tem coisa que não adianta, gente. Tem que fazer um limpa, faz o limpa. Faz o limpa. Eu me lembro de uma vez, de um cara que vivia a vida dele reclamando, sabe aquelas pessoas vaidosas, que só veste marca, e carro importado, e etc. E o senhor... E tinha, sabe aquele tipo de gente que tem tudo para arrebentar? Tudo. E as coisas não andavam na vida dele. Um dia, um deles, foi até o antes, foi na casa dele, tirou sacos de pornografia. Sacos de fitas pornográficas e revistas e sei lá o que mais. A vida daquele rapaz passou a andar. Passou a andar, a vida sentimental, depois casou com uma boa moça, acertou a vida dele, profissionalmente, porque ele era um cara que tinha tudo para vencer profissionalmente. E estava dentro da igreja.
Sabe aquele tipo de gente que tem capacidade de arrebentar? Estava dentro da igreja. E tinha fitas e fitas pornográficas, sujeira. E teve que ir lá, foi lá, o pastor foi lá, fez a limpeza. Porque por mais que a palavra vai, eu não sei o que acontece com algumas pessoas. Ela sai de um culto, chega em casa, põe uma fita pornográfica. Tudo bem, que isso, que tudo bem. Deus não faz concessões. A mesma coisa, talvez a pessoa não tenha, não, fita eu não tenho, mas entra na internet, faz a mesma coisa, tanto faz. Liga a televisão, tem canais de pornografia que você compra aberto. Ah, não, é que vem no pacote, bloqueia isso, tira isso da tua vida. Tira. Dentro da tua casa. Você tem que botar ordem. Tua casa tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Não é? Não, porque... Não, aqui... O som é a casa do cristão. O funk chega a 2 quarteirões. Ah, é meu filho, é meu... Ei, quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa? Quem paga as contas manda, filho. Quem paga as contas manda, que a minha casa vai respeitar. Vai respeitar. Não vai ser assim. Então, às vezes as pessoas, elas não pensam, é muito radical. Não é. Deus tem trabalhado para fazer de você uma pessoa vitoriosa. Deus tem trabalhado para fazer de você uma pessoa honrada. E se você não tem autoridade da tua casa, não tem autoridade sobre a família, não tem autoridade sobre nada, cadê? Cadê a palavra de Deus na tua vida? A palavra de Deus nos dá a capacidade de agir na vida. Ela nos impulsiona a agir. E assim por diante. Então não é a pessoa parar e dizer, acho que não precisa, porque tem muito cristão que não precisa disso, não precisa. Precisa. Você pode participar de 500.000 eventos na tua vida, minha gente. Se você não tiver o caráter de Deus, é balela, é conversa fiada. É conversa fiada. Eu já fui, a semana passada ainda, alguém falou comigo, um pastor tomou outra direção, e alguém falou comigo, bispo, e aí nós vamos fazer, precisamos de gente levantar, e etc, e fazer, não sei. Eu disse, eu digo uma coisa para vocês, nesse esquema que está aí fora, eu estou fora. Nesse esquema, todo mundo estava comigo, ouviu isso. Disse, eu já avisei que eu vou para a chácara plantar, fazer horta e cuidar de galinha, mas não vou nesse esquema, porque eu vou para o inferno, eu não dou conta disso. Contratar gente que entra aqui, viver de evento, de movimento, de coisa, isso aí é simples, gente, isso é o mais fácil da coisa. Você acha que abrir igreja é difícil? Quando eu vejo o sujeito falando, abrir não sei quantas igrejas, isso aqui, eu abro uma por dia se eu quiser. Isso é a coisa mais simples. Eu acho que as pessoas acham que, alguns, inclusive, quando me questionam sobre isso, acham que eu não tenho inteligência para tal negócio. Eu tenho sim, eu sei como fazer um negócio. Mas não funciona no meu espírito. Quem está aqui comigo, hoje está aqui comigo há muito tempo, a turma que está aqui comigo há muito tempo, meus filhos estão aqui, sabe bem o que eu falo disso. Gente aqui pedindo emprego, isso aqui é fácil. Você contratar gente, abrir igreja, é muito fácil.
Eu abro uma igreja por dia. Você vai falar, bispo, e financeiramente isso é simples. Isso aí dá para fazer. Dá para fazer, porque você abre, você aluga ali, você monta, muitas vezes inicia com um pouco, você vai crescendo, vai com própria arrecadação, você vai colocando ali dentro, vai caminhando. Você vai organizando, não é um bicho de 7 cabeças. Acontece que formando gente aqui dentro, não foram poucas as vezes que atitudes erradas respingaram em mim. Porque quando o caboclo vai lá, o sujeito vai lá, o malandro vai lá e faz o que não deve, sabe o que acontece? Não é mais o fulano de tal. É o pastor da bispa. E foi chegando um ponto que eu tenho um temperamento, para algumas coisas eu não tenho paciência. Não tenho mesmo. Não tenho tolerância com aquilo. Eu, dependendo do que a pessoa fizer, eu tenho que sair de perto dela. Dependendo do pastor, eu admito isso. Dependendo do que ele fizer, eu tenho que sair de perto dele. Porque eu esqueço que eu tenho 1,65 m e que eu não tenho força nenhuma. Mas se eu não sair de perto dele, alguma coisa pode acontecer. Dependendo do que ele fizer. Você vai dizer, bispa, não, eu falo sério, eu sou prudente. Eu saio porque eu sei que aquilo pode não terminar bem. Eu não tenho, eu vejo aquilo como uma coisa inaceitável. Inaceitável. Eu não vou aceitar. De jeito nenhum. Então, o dia a dia, o meu dia a dia, ele é puxado. Ele não é brincadeira, não. Você tem coisas e coisas para serem organizadas e administradas e controladas. E controlar pessoas não é fácil. E você quer que entre na cabeça daquela pessoa a postura que ela tem que ter. E de repente ela não tem aquela postura que você espera que ela tenha. Então, eu sempre trabalhei. Meu primeiro emprego eu tinha 10 anos de idade. E se for para eu me corromper aqui, eu sei trabalhar e hoje já não preciso de tanto. Eu já tive bem mais. Antigamente trabalhava para querer mais conquistas, isso, aquilo outro. Chega um ponto da minha vida, Deus me chamou para isso aqui. Eu tenho cumprido com esse propósito. E muitas vezes cumpri na raça mesmo, por obediência. Porque era Deus trabalhando o meu temperamento para poder tolerar coisas que eu não estava nem um pouco com vontade a fim de tolerar. Nem um pouco. De jeito nenhum. E Deus vai trabalhando. Então, quando eu prego para você, eu falo de coisas que eu sou trabalhada por Deus, eu conheço dentro da Bíblia, da palavra. Eu sei muito bem como que se faz. O que Deus está esperando ou não está esperando. Trabalhar, eu sei trabalhar. O que eu me propor a fazer, eu vou fazer dar certo. No nome de Jesus. Então, abrir igreja, crescer, como a Bambambam no Evangelho com não sei quantas igrejas, isso não é um trabalho que, às vezes, a pessoa está de fora, ela acha que isso é uma coisa do outro mundo. Não é. Acha que porque alguém abriu uma igreja, isso é, hoje em dia, por exemplo, quantas vezes o que eu recebo da pessoa, ela tem uma igreja lá e eu só boto o meu nome lá, para ela continuar assumindo. Isso é o que mais tem acontecido nos últimos tempos. É o que mais tem acontecido. O Anjo está aqui, porque muita gente fala com ele, sabe disso. A igreja está lá, a pessoa liga para nós, é só pegar, você pega a igreja, o prédio montada, com gente, com tudo, só bota o nome. Eu nem sei quem é o sujeito, mas bota o meu nome lá. Seguinte, filhinho, você pega, o negócio é o seguinte, que é o que rege por aí. Então eu abri como uma franquia, você me manda 30%, o resto é teu. E boa. E assim por diante. Você está assustando que é assim? É assim que funciona. Não, bicho, não, filho. É assim que funciona, filho. É desse jeito que funciona. Tudo quanto é igreja funciona assim. A maioria hoje é assim. Abre-se lá, põe o nome do fulano lá, me manda 30%, não sei teu nome, não sei quem você é, não sei por onde veio, o que você vai, acabou.
Abre boa, manda, tem meu nome, 30% e boa. Não dou conta. Não funciono assim. Se eu for ficar aqui, é para fazer o que tem que ser feito. Senão, vou trabalhar e seguir minha vida. Exatamente esse é o espírito que domina a minha vida. Então, quando eu te ensino sobre a palavra de Deus, eu não tenho nenhum interesse que não seja a tua vida. Eu moro há 6 anos dentro da igreja, num quarto e num banheiro. 6 anos. Vai para 7. Que eu moro num quarto e num banheiro. Sabe por quê? Sabe por quê? Que eu moro num quarto e num banheiro? Tem só um quarto e um banheiro. Porque se eu saio, hoje, eu não vou dar conta de todas as coisas que eu tenho que fazer. Então, entre me beneficiar e beneficiar o trabalho que Deus colocou nas minhas mãos. E todos que estão aqui comigo sabem disso. Eu me sacrifico de segunda a segunda, trabalhando. Termina o meu dia, eu entro no meu quartinho, que tem um banheirinho com encanamento, que está com um mau cheiro insuportável já. E vou seguindo a vida. E vou seguindo a vida. Para cumprir com o que Deus colocou para fazer. Então, quando eu venho aqui te ensinar sobre uma vida com Deus, o meu único interesse é cumprir com o propósito que Deus colocou nas minhas mãos, de levar o maior número de pessoas para o céu e evitá-las que vá para o inferno. Esse é o propósito da minha vida. E eu tenho me colocado nele. Como eu prego para você dos profetas, como no caso do Oséias, que Deus mandou casar com uma prostituta por propósito, no caso de Ezequiel, que a esposa morreu por propósito. A minha vida vive em torno do propósito. Se eu tolero um trem é por propósito, se eu engulo o outro é por propósito, se eu vivo tal coisa é por propósito, se eu não vivo é por propósito. Por que você não fez isso? Propósito. Por que você fez isso? Propósito. Por quê? Porque é o que Deus me colocou para fazer. É o que eu vou fazer. Então eu estou fazendo. Quando eu vim para cá, foi uma luta. Minha família não queria acompanhar. Não estava no mesmo espírito. E assim por diante. Aí, o que deu para entrar foi entrando. O que não entrou, Deus sustentou. Ele colocou a mão. Para quê? Para cumprir com um propósito. Então eu quero que entre na tua cabeça o seguinte. O que você tiver que fazer, que Deus já colocou diante de você para fazer, faça. Entra no propósito. Obedeça a Deus. Tenha dentro da tua cabeça um desejo único de fazer a vontade de Deus na tua vida. Se Deus diz para você, tira isso, tira. Se Deus disse, faz assim, faz assim. Entra. Porque quando a gente entra, não tem como a sua vida não fluir em vitórias. Não tem. E eu tenho consciência, a cada dia que passa, que estar na direção de Deus foi a melhor escolha que Ele fez. Por isso que eu brigo para não sair. Então faça a escolha certa. Então, o que eu estou dizendo para você aqui hoje, do que muitas coisas que eu poderia fazer, não faço, porque não está certo. Humanamente, a minha carne, quem não quer poder? Quem não quer poder? Quem não quer mais dinheiro? Se eu falar que não, isso é falácia, conversa fiada. Todo mundo. Não, eu não ligo para isso, mentiroso. Mentiroso. Todo mundo quer poder, quer dinheiro, quer um carro novo, quer uma roupa nova, quer uma viagem, quer uma vida melhor. Todo mundo gosta de gastar dinheiro. Isso não é ruim, isso é bom. Mas se você quiser obedecer, não pode ser a qualquer custo. Se você quiser agradar a Deus, tem que obedecer. Não pode. Então, o que eu estou dizendo para você? Por que eu não vou fazer tal coisa? É porque a minha carne não seria bom para ela? Não, não é bom para o meu espírito. Eu não vou dar conta, não funciona para o meu espírito. Não é assim, eu não consigo vir aqui neste altar
e falar uma coisa que não está impregnada dentro de mim. Tanto é que se Deus não me der uma palavra certa, que eu identifico com ela, eu não consigo falar. Ela não vai sair como deve. Eu tenho que identificar, aquela palavra tem que mover o meu espírito. Ela tem que mover. Então eu venho movida por Deus, para poder fazer o trabalho que Ele pediu para fazer. Então isso, a gente quando vai entendendo as coisas, você não vai para a direção, seria bom isso aqui, aquilo. Não, peraí, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Deus espera isso de mim? Então é isso que eu vou fazer. A pergunta, não adianta mais você partir para a pergunta, é fácil, é difícil. Não, o que Deus espera de você? É isso? Então você vai fazer isso. Então se Deus falou para todo mundo, não toca, Acã foi lá e tocou. Josué já partiu para outra direção. Deus disse, não é essa a direção, o Josué. Israel pecou. E eu não vou ser com vocês enquanto não tirar. Enquanto vocês não tirarem o que está aí. E quando foi para tirar, não foi para tirar só, não era para tirar uma coisinha, teve que fazer um limpa geral. Então quando Deus fala de um limpa geral, é limpa geral. Tem que limpar isso aqui, eu vou limpar. Para ele agir. E aí a bênção do Senhor voltou sobre Israel, passou a estar sobre Israel. O que aconteceu? Eles venceram Ai com uma estratégia, inclusive, muito interessante. Primeiro, os homens reais saíram, Deus deu aquela visão para o Josué, inteligente, gostei da estratégia dele, que ele mandou alguns entrar e botar fogo nas casas, enquanto os homens estavam distraídos para sair. Quando eles estavam distraídos, achando que ia pegá-los na entrada, que viram as casas pegando fogo, eles voltaram desesperados, ficaram desnorteados, e aí eles puderam vencer a guerra. Deus deu estratégia, Deus deu tudo, foi um sucesso. Foi uma bênção. Mas podia ter sido da primeira. Já podiam ter vencido da primeira. Então que hoje essa mensagem entre no teu espírito e que você deixa Deus trabalhar o seu caráter. Tem que trabalhar o caráter. Deixa Deus trabalhar a tua vida. Deus está requerendo algo, cede para Deus. Não cede mais para a tua carne. Tem que ceder para Deus. E Deus vai te honrar. Coloque-se em pé e a mão no coração, por gentileza.